Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz de ter voltado aqui com um tempo bem mais curto do que nas últimas vezes. E queria ter uma conversa cheia de camadas, que eu acho que é o de praxe, né? Mas essa conversa talvez, num primeiro momento, pareça ser uma aula de microbiologia. E é aqui que eu já quero começar a explicar umas coisas já sobre essas camadas. Não é uma aula de microbiologia, vai parecer. Fique atento aos detalhes, não é, juro. Se você não é da área da saúde, não passou por microbiologia e tal, vai fazer sentido para você igual. E se você já passou pela micro, talvez vire uma revisão aí, mas a ideia vai além da micro. Só me dá essa chance de ouvir isso aqui que eu tenho pra falar. É sobre bactérias? É, mas não é. Entendeu? Me dá essa chance. Vamos lá. Bom, começando então. Primeiro, bactérias. Bactérias são o quê? São aqueles serzinhos unicelulares que estão no nosso corpo, estão na natureza, em todos os cantos, na verdade, tem bactéria. A gente tem muita bactéria no nosso corpo e elas não são todas vilãs. Algumas, inclusive a maioria que tá no seu corpo, ela tá fazendo um bom trabalho e tá tudo bem, ela tá aí vivendo junto com você de boas. A gente que colocou elas num lugar de vilãs, mas boa parte é bem legal pra gente, inclusive. E aí elas estão aí, então. Uma coisa importante de lembrar é que são seres unicelulares, né? É feito de uma célula só. A gente é multicelular, pluricelular. Então são milhares de células, a gente não consegue perceber uma célula a olho nu. Beleza? Beleza. Aí voltando para as bactérias, que são esses serzinhos microscópicos. As bactérias fazem uma reprodução assexuada, ou seja, sem sexo. Porque assexuado, sexual de sexo, a de não. Então, reprodução sem sexo. O que é isso, né? Significa, aqui a gente está pensando no sexo na luz da biologia, então a gente está falando que a bactéria não vai precisar de um serzinho para juntar o DNA, trocar ali informações genéticas e fazer uma bacterinha nova. Ela não precisa fazer isso, ela só se divide no meio. Dividiu no meio, virou duas. Toda empoderada, autossuficiente, entendeu? Não precisa de outra bactéria. Ela dividiu ali, pá, duas. A gente chama esse processo de uma bactéria mãe gerando duas bactérias filhas. E aí uma mãe gerando duas filhas sempre. Dividiu no meio, pá, duas bactérias. Reprodução assexuada. Todas as bactérias fazem isso. Ok, que é, né, um corre diferente da humanidade. A gente vai lá, faz o tcheca-tcheca na mucheca, o movimento da sinfonia. Da sinfonia. É que eu escuto bar. Pode ser, vocês já fizeram o movimento da sinfonia? Uma coisa mais cool, sabe? Tomando um vinho, aquela coisa mais luz baixa, chique. Enfim, não é sobre isso essa conversa. A gente faz esse movimento, né? A gente troca informações com outra pessoa quando a gente vai reproduzir. As bactérias não, só divide no meio, uma só vira duas. Aí, o que acontece? Se todas as bactérias fazem isso, todas são uma virando duas, todas vão ser iguais, certo? Tipo, vamos chamar a bactéria de coquinho, porque elas têm um dos formatos, quando elas são de bolinha, a gente fala que ela tem um formato de coco. Se a bactéria 1 era Dona Coquinho, a bactéria 5 é Dona Coquinho. A bactéria 128 é Dona Coquinho. A bactéria 1500, entendeu? Todas serão Dona Coquinho. Porque é uma que virou duas, que virou 4, 8, 16 e assim segue. Ou seja, pensando evolutivamente, pensando a nível de sobrevivência e espécie, fica ruim pro bonde, né? Porque quando tiver uma situação que Dona Coquinho não consegue lidar, que ela morre, chegamos num meio aqui que é um meio muito ácido.
Aqui é babado, a gente não consegue lidar com essa acidez. O que vai acontecer? Dona Coquinho vai morrer. A Dona Coquinho número 1, a 8, a 4, a 176, todas morrerão. Porque são todas iguais. Então, quando tiver uma situação que uma não sabe resolver, nenhuma sabe resolver, já que são todas iguais. Isso é uma desvantagem evolutiva. Vejam bem, parece muito com situações da humanidade. Se a gente tem um cenário em que todas as pessoas são iguais, a gente passa por algumas dificuldades e não consegue resolver essas dificuldades, não consegue fugir desse padrão dessas dificuldades que aparecem, porque todo meio é muito parecido. Então todo mundo pensa igual. E aí como que a gente vai conseguir repensar aqui uma solução se todo mundo segue do mesmo ponto? Se todo mundo tem os mesmos costumes, culturas, visões, valores, vivências? É importante que haja diversidade. E, de modo geral, há muita diversidade quando a gente pensa em vivências, né? Pessoas de muitas vivências diferentes. Pessoas de muitas capacidades fisiológicas diferentes. Tem muitos corpos diferentes. Enfim, pensando aqui nessa cena da bactéria até agora, né? Voltando aqui para pauta bactéria, a gente vê, então, que as bactérias precisam variar a forma delas serem, porque elas são todas iguais. E aí a gente tem um exemplo, inclusive, que a gente pode trazer para a vida humana. Aqui cabe uma associação, né? As bactérias ensinam pra gente que quando todo mundo é igual, quando um morre, todos morrem. Isso é uma coisa que a gente pode refletir a nível social, a nível de humanidade. Se todo mundo pensa igual, como resolveremos um problema? Porque se for problema para um, vai ser problema para todos. Beleza, temos esse primeiro pensamento então. Aí, tendo esse corre aqui da bactéria, né? Que não faz o movimento da sinfonia, agora a gente vai chamar de movimento da sinfonia. A bactéria não faz o movimento da sinfonia. Gente, vocês entenderam que o movimento da sinfonia é sexo, né? Sexo que negócio ali, enfia uma coisa na outra para poder fazer. O menino, no caso. Aqui a gente tá falando do sexo que reproduz. Uma coisa mais biológica, e não o sexo da diversidade do que pode ser sexo na filosofia humana, nas coisas dos prazeres e tal. Que aí pode ser muita coisa, né? Tô falando do sexo mais o de reproduzir mesmo. Então, beleza, como tem isso, né? Que a bactéria não faz sexo para reproduzir, ela tem uma desvantagem genética, evolutiva, biológica, uma desvantagem na espécie dela, que é isso de todos os DNAs serem iguais, todas as informações genéticas serem iguais. E aí o que elas pensam? Elas pensam, precisamos variar isso daqui. Vamos arrumar um jeito de trocar as nossas informações genéticas para a gente ter bactérias diversas. Porque a diversidade é evolutiva e bom para a espécie. Ora, pensou a bactéria e outros seres vivos, né? É uma coisa que o nosso corpo já entendeu. Às vezes a cabeça, né, a mente ali, o ego humano e tal, não digeriu isso muito bem, mas o corpo já sabe que variar, diversificar é algo que é importante e benéfico para a evolução. Fica uma coisa mais resistente quando é mais diverso. Porque aí você troca informações, aí você aprende coisas novas, você desenvolve novas habilidades. Entendeu? Isso é uma busca de variabilidade genética, não ser só igual, vamos variar. Aí, como que a variabilidade genética vai acontecer? Então, essa necessidade evolutiva, como que elas vão fazer se elas não fazem esse sexo que a gente entende como sexo aqui na biologia, de um trocar informação com o outro para fazer um novo ser vivo, essa reprodução sexual. Elas vão fazer outras coisas, elas vão ter outros mecanismos para trocar essas informações.
E aí, eu quero comentar um dos mecanismos. São 3 que tem. A gente tem a transformação, a transdução e a conjugação. Essas são as 3 formas que as bactérias têm de fazer variabilidades genéticas, de ter ali novas informações no DNA delas. Mas eu vou comentar uma só, para isso aqui não ficar muito longo. E aí, se você achar legal e apoiar essa ideia, você comenta aqui que você quer que eu fale das outras. A transformação é a minha segunda favorita, depois dessa da conjugação. E aí a gente pode falar de transformação depois, se vocês acharem legal, tá bom? Enfim, hoje a gente vai falar de conjugação, então, que é uma das formas que a bactéria consegue para variar o gene dela e não ser sempre igual, adquirir novas informações. Porque no caso, para contextualizar aqui, variar o gene é porque tudo que a gente faz são capacidades que o nosso código genético tem, entende? Tipo assim, o seu cabelo cresce muito naturalmente porque sua informação genética veio com esse movimento aí de, ó, aqui a gente cresce muito cabelo. Você talvez tenha uma flexibilidade diferente ou uma força diferente, muito fácil para você. Seu corpo define muito fácil. Isso também tem a ver com suas informações genéticas. Tem várias coisas que vêm da informação genética. E aí, nas bactérias, isso vai se manifestar, por exemplo, vai ter bactéria que vai ter flagelo, que é como se fosse um rabinho, sabe o rabinho do espermatozoide? É tipo o rabinho do espermatozoide, e ela vai usar para nadar. E aí é muito massa, porque as que têm flagelo, então, conseguem, né, mover ali super... É como se elas tivessem um poderzinho, assim, de ter o rabinho, que é o flagelo. E aí vai ter outras que não vão ter o flagelo. Aí o que elas precisariam, as que não têm o flagelo? Elas precisariam ganhar de alguém, essa é uma das opções, no caso, que é a conjugação, ganhar de alguma outra bactéria esse poderzinho, que é a informação genética que diz, agora você tem rabinho, que é o flagelo. Daí uma bactéria sem rabinho tem que conhecer uma que tem rabinho, e essa que tem rabinho tem que passar o poderzinho para ela de ter rabinho. Entendeu? É assim, tem que conhecer alguém. É quase a vampira do X-Men, que ela precisa tocar na pessoa e ela pega o poder da pessoa. É uma cena parecida com essa, só que no caso da vampira passa, né? O da bactéria não, vai ficar na informação genética dela para sempre. Aí vamos pensar então como que a conjugação vai acontecer passo a passo, para ela poder chegar, né, sair da cena que ela não tem o poderzinho e ela termina tendo o poderzinho. Primeiro passo, tem que ter uma bactéria que não tem o poderzinho e a outra bactéria com o poderzinho. Então vamos pensar que a bactéria 1 é a bactéria que não tem o flagelo, que é esse rabinho que vai auxiliar ela na locomoção, e a bactéria 2 tem flagelo. Aí o que vai acontecer? Primeira coisa, elas vão esticar um bracinho que a gente chama de pile sexual, que é um bracinho para poder conectar uma na outra. Como se ela se fosse, né, se esticando mesmo, tipo assim, para tocar. Sabe aquele momento que rola um flerte ali, você dá uma olhada, aí a outra pessoa dá uma olhada também, e aí vocês ficam tipo, e aí chega mais perto, aí fica bem na vista, assim, aí de repente fala alguma coisa tipo assim, ei, tudo bem, eu tava te vendo aqui, você tá sempre aqui, sabe essa hora? Então essa hora é a hora que o pile sexual tá se alongando pra uma tocar na outra, entendeu? É uma coisa tipo, ó, você tá me vendo aqui? Eu tô te vendo aí, vamos se aproximar? E aí elas vão se aproximando. É o primeiro momento, aproxima, é esse conhecer, esse flerte inicial. Aí elas se aproximam e quando, né, o pile encostou ali, elas tocaram uma na outra, a conversa vai aprofundando, que né, saiu da parte da troca de olhares e chegou na parte que começa a conversar e desenvolve. E aí esse é um momento decisivo também, porque começa
o pili, né, esse bracinho esticou para encostar uma na outra, e agora que elas estão conectadas, esse bracinho vai começar a encurtar para o corpo delas ficarem mais próximos. Elas vão dando um passo ali cada vez mais próxima. É tipo a hora que você tá, né, você ficou na troca de olhares, aí depois você ficou trocando ideia, e aí depois chegou na parte que você já tá naquela cena que conversa, aí olha no olho, aí olha na boca, aí olha no olho, aí sorri, mexe o cabelo. Vocês sabem, né? A gente sabe, a gente vive a coisa ali e sabe quando a intenção é outra intenção. E aí essa hora que o bracinho, o peeling tá encurtando, é essa hora que tá aquela cena, olha no olho, olha na boca. Tá entendendo? Você tá entendendo? Pois é. Aí o bracinho tá encurtando. O que que acontece? Normalmente, às vezes não, às vezes a pessoa é uma pessoa ali que ela tá só realmente querendo beijar na boca e ir embora e tal. Nesse exemplo, usaremos um romance que se intensifica para poder ficar mais lúdico. Que é a hora que o quê? Quando chega nessa cena, olha no olho, olha na boca e tal, tá aproximando, é porque já rolou uma conexão ali, foi além da troca de olhares, né? A gente conversou, aí as ideias fazem sentido, aí você ficou, meu Deus, que pessoa interessante, estou deveras impressionada com essa riqueza de conhecimentos e vivências que essa pessoa tá colocando aqui na mesa como um grande banquete de degustação intelectual. Gente, não tem como resistir muito tempo, né? Aí você fica ali, fica ali admirado, impressionado por toda essa cena que você tá vivendo e começa então a criar uma conexão profunda, entendeu? Então tem uma cena de conexão profunda, não é uma coisa só a gente é bonito e se pegou. E fim, é uma coisa tipo assim, estamos nos conectando, temos princípios e ideais parecidos. Oh meu Deus, parece que esta conexão é de alma. Sabe essa parte? Então, tá nessa parte da conexão profunda. Que é que parte da bactéria? É a parte que o pili tá curtinho assim, que né, primeiro esticou muito o pili, que é o bracinho que encosta uma na outra, e aí depois foi encurtando esse bracinho até chegar muito perto uma bactéria na outra, que elas vão fundir. Olha só que doideira, é aqui que tá inclusive a transição. O pili ficou tão perto, o bracinho ficou tão curtinho, que é como se elas estivessem agora abraçadas. E aí elas se abraçam numa intensidade, numa profundidade, que literalmente elas fundem. Veja bem, elas estavam distantes, elas flertaram, aí esticou o pili, aí encostou uma na outra, aí foi aproximando, encostou muito, aí deu um abraço profundo, e aí a barriguinha uma da outra vai fundir e vai criar uma paredinha. A gente chama, inclusive, essa pontezinha ali que cria entre as barrigas das bactérias, que elas estão num abraço tão profundo, que abre as duas barrigas e se colam, que é a hora que elas estão tão agarradas, o abraço é tão profundo, a conexão é tão profunda, que elas se unem de forma literal. E aí o que acontece nessa união? Ih, fiquei empolgada. Tava até respirando aqui devagar. Sabe quando você tá empolgado e você não respira? Gente, é lindo. Como que pode? Que eu tô falando de bactérias, tá entendendo? Você tá vendo que eu tô falando de bactérias esse tempo todo? Aí o que acontece? Fundiu, né? Fundiu a bactéria. Elas estão ali naquele abraço profundo que chega, cola citoplasma com citoplasma. É profundo desse tanto. Aí nessa hora, a bactéria que tem o poderzinho, que nesse caso, no exemplo, a gente está usando o flagelo, ela tem esse poderzinho, ela vai fazer uma cópia do DNA dela, esse pedacinho de DNA que é transferido, a gente chama de plasmídio. E aí ela tem um plasmídio, então, que é a cartinha do poderzinho, né? O comando do poderzinho ali, que é o pedaço de DNA. E ela vai transferir esse plasmídio, que é essa cópia, com o comando, é tipo um código que ela tem. E aí ela manda esse código para outra bactéria.
que não tinha o poderzinho. E aí esse código atravessa as barriguinhas da bactéria que tem o poderzinho para que não tem, e esse código entra ali na bactéria que não tinha o poderzinho. Aí elas fazem a troca. Passa um plasmídio pro outro. A troca acontece. Lindo, lindo. O que acontece agora que acabou a troca? Porque, vejam bem, uma hora a troca acaba, né? Talvez a outra bactéria tinha um poderzinho também, que a outra não tinha, e passa o poderzinho e tal, faz a troca. O negócio é, fez a troca, passou o poderzinho. O que acontece agora? Agora é preciso separar as bactérias. Afinal de contas, bactéria 1 pegou o poderzinho, então ela tem essa nova habilidade para treinar ali no corpo dela, para ver se funciona, usar esse poderzinho, né? Manifestar esse poderzinho que ela aprendeu. E se elas ficarem agarradinhas ali, não vai ser compatível com a vida, porque não foi para isso que elas nasceram. Elas não nasceram para ficar agarradinhas. Elas fizeram esse movimento de ficar agarradinhas exatamente para poder ter uma troca. A priori, existe uma atração, elas se olham, elas se encantam, elas se atraem, elas se fascinam uma pelas outras e aí elas querem realmente se unir, se fundem, fazem trocas maravilhosas e é muito intenso. E quando a troca acaba, elas precisam se separar, porque acabou a troca. Entendeu? É uma coisa tipo, e agora, né? Se a gente ficar aqui, vai morrer as duas. Porque não dá pra viver muito tempo com a barriga colada. Porque não nasceu pra ser barriga colada, nasceu pra ser bactéria sozinha, né? Aí vai ficar com a barriga colada. Qualquer coisinha ali, passar um vento forte, morre. Pega uma gripe, morre. Porque a imunidade não tá boa. Entendeu? Aí a bactéria tem que fazer a restauração ali. Inclusive, o nome é restauração da integridade celular. Porque ela não tá íntegra nesse momento. Porque o que é íntegro? É quando você é você mesmo. E nesse momento em que ela vive a ponte de conjugação, ela está conjugada. Logo, ela não tá sendo só ela. Ela é ela e o conjugado. E aí ela precisa restaurar a integridade celular. Ela precisa fechar a ponte. Que ela abriu, ela quis abrir, ela fez a troca. Mas agora ela precisa fechar a ponte. E aí ela fecha a ponte. Menina, você tá entendendo que doideira? Vocês estão entendendo? Eu falei que isso era sobre bactéria, mas que isso não era sobre bactéria. Tá vendo? Mas aí tá, né? Aí acontece isso, aí fecha a ponte ali, né? Rompe para poder ter a restauração da integridade celular e as bactérias se separam. Depois que elas se separam, elas vão integrar aquela nova informação na informação genética delas. Então, ela pegou esse poderzinho, né, do rabinho e agora ela vai colocar o poderzinho do rabinho em prática, colocar ali a energia dela em fazer o rabinho, né? Cresce o rabinho, aí usa o rabinho, aprende a usar o rabinho e tal, o que é o flagelo, enfim. Tem esse momento em que ela precisa desenvolver esse poderzinho. Então, inclusive, nesse momento imediato em que ela se descola, ela não vai colar em outra no primeiro momento. Por quê? Porque ela precisa processar a informação que ela recebeu. E aí ela processa a informação que ela recebeu, manifesta, vê se é compatível com a vida, vê se facilita a vida. Se facilitar a vida, ela vai se conectar em outros e passar essa informação para outros e dividir e virar outras, enfim, isso vai se manifestar e ser positivo para ela e para o meio. E se isso não for positivo, vai ser negativo, ora. Se isso não for positivo para aquela bactéria, ela pode ter algum prejuízo metabólico. O que seria, né? Ela recebeu essa informação e aí ela precisa processar essa informação e é muito pesado para ela, é muito difícil. Ela não consegue processar isso com facilidade e aí ela tem um prejuízo metabólico, ela fica mais lenta.
por ficar mais lenta, ela entra em desvantagem evolutiva. E aí, com o tempo, ela morre, né? Ela não vai conseguir sobreviver por muito tempo por causa desse prejuízo metabólico. O que podia ter acontecido, inclusive, com essa, né, que morre? Aqui a gente tem uma cena lúdica, interessante e bonita, que é o fato dela morrer facilita o meio, porque ela não passa essa informação para frente por muito tempo, já que ela vai morrer. Mas seria maravilhoso se ela conseguisse fazer uma análise consciente na hora que o Pili está se aproximando, né? Se na hora que o Pili está encurtando ali, ela fizesse as perguntas certas e conseguisse separar antes da fusão ser muito profunda, né? E a conexão virar aquela conexão que a barriguinha conecta uma na outra e transfere as informações. Ou talvez, se ela percebesse ali na hora que tá transferindo as informações, pensasse, vamos aqui, vamos parar com as trocas de informação só aqui, anjo. Eu vou ficar só com o flagelo, tá bom? As outras coisas eu não vou querer. E aí ela cortava ali, deixava passar só o flagelo, né? Que às vezes tinha outras coisas que ela não queria. Que foi, tipo assim, às vezes ela queria muito o flagelo, mas junto com o flagelo vieram outras informações que pra ela não foi de tudo boa, né? Tipo, agora a gente metaboliza essa coisa aqui, ó, essa lactase. Eu nem queria lactase, não precisava. Entendeu? Então tem isso de que pena que a bactéria não pode perceber, né? A hora que aquela conexão ali ia ser desvantagem para ela. Mas aí ela morre, fica incompatível com a vida, ficar tendo essas conexões, tá entendendo? Essas que mais gera prejuízo do que benefício. E aí o que a gente pode fazer com isso, né? A gente pode pensar as nossas conexões. Não precisa ter a parte que a gente morre. Eu acho que essa parte que a gente morre dá para interpretar com quando dá errado a relação, a conexão, a gente pode não passar para frente, né? Se cura sozinho, não é se isolar, não é nesse sentido, mas é no sentido de resolve em você essa angústia e não projeta no outro. Não pode passar a sua insegurança para o outro, que aí vira uma bola de pessoas inseguras tentando deixar pessoas mais inseguras. E por mais que eu tenha trazido esse exemplo o tempo todo, comparando com um romance, essa relação serve para qualquer outra categoria de relacionamento. Isso também pode ser pensado entre amigos, sabe? Você se conecta com a pessoa, vocês se gostam muito, e aí vocês se fundem num ponto que, de repente, você tá fazendo trocas incríveis com essa pessoa, sei lá, ela tem uma comunicação muito boa e você absorve a comunicação muito boa dela, ou o humor dela é muito bom e aí você absorve coisas do humor dela muito bom. Mas talvez você tenha exposto coisas que você não queria expor, ou você tá lidando com demandas que você não quer lidar nessa amizade, sabe? Ou talvez você se sente obrigado a fazer atividades que você nem quer fazer, mas de algum modo essa amizade te domina. E aí também é você aprender, né? Se você tá sendo dominado, o que você tem que ver ali? Às vezes é uma carência sua, às vezes é uma coisa de não conseguir pôr limite. Mas refletir sobre isso. Refletir sobre quais são as trocas que a gente tem na nossa conexão. Eu acho, na minha humilde opinião, que a conjugação bacteriana em prol da variabilidade genética é uma grande aula sobre relacionamentos humanos. Eu sinceramente acho. Queria recapitular rapidão, então. As bactérias reproduzem de forma assexuada, então não tem sexo que faz, né, troca genética. E aí isso é ruim, porque tem que ter diversidade, igual na humanidade, que tem que ter diversidade para o meio ser melhor. Aí as bactérias vão e fazem variabilidade genética, que é um jeito de ficar diverso.
tem várias formas, 3 na verdade, e a gente falou de conjugação, que é tipo um namoro, que começa com flertezinho, atração, que é o quê? O peeling sexual cresce, daí tem conexão profunda, que é o quê? Quando a barriguinha ali funde uma na outra, que forma a ponte de conjugação, que é a hora que você tem grandes trocas muito significativas com a pessoa que você está se envolvendo. O peeling encurtando ali, o peeling encostou, é o flerte da troca de olhares, o peeling encurtou, é a hora que tá olhando, já olhando pra boca, conversa olhando pra boca. A hora que cria a ponte de conjugação já é a hora que virou uma coisa tipo, gente, cair no papinho, entendeu? E aí você já tá envolvida. Vira realmente um amor. E depois tem a parte que precisa voltar à integridade celular, restauração, que é a parte que quebra a ponte e as bactérias voltam a ser uma só. E depois disso elas fazem o teste para ver se aquilo ali foi uma boa troca ou não. Sendo uma boa troca, é positivo para o meio todo, para a espécie toda. Se não é uma boa troca, a bactéria que recebeu essa nova informação, ela fica em desvantagem e ela tem um atraso metabólico, ela tem um atraso de vida. Então, o que a gente leva com isso, né? Eu acho que toda essa filosofia de como a natureza é uma grande professora, eu sempre falo sobre isso, é uma coisa que eu, assim, acredito fielmente. Você pode aprender muita coisa observando seu próprio corpo, observando a natureza, vendo como alguns animais funcionam, algumas células, bactérias. Perceber a relação dessas outras espécies com o mundo, com elas mesmas, e associar isso, aplicar isso na nossa vida, é assim, de uma evolução, sabe? Se você não tem esse hábito, passe a fazer isso, passe a observar como que seu corpo reage a coisas, como os outros seres reagem às coisas, sabe? Se dê o direito de um dia ser uma pessoa observando uma situação qualquer da natureza, sei lá, um rio, uma cachoeira, um mar, uma árvore, uns passarinhos, qualquer coisa. Só observa essa coisa existindo e fica pensando, o que será que eu posso aprender com essa observação aqui? Às vezes vem umas pedradas, juro pra você. Eu vivo isso na prática. Às vezes eu tô só olhando o mar e... Meu Deus, olha só o mar. É incrível, sério, é incrível. Enfim, outra coisa que eu queria comentar, eu acho que ficou claro, mas eu queria comentar aqui. Isso que a gente fez o tempo todo aqui nessa pequena aula, não muito aula, mas ainda assim aula de microbiologia, foi associação. Talvez você esteja saindo agora desse episódio sabendo coisas sobre bactérias que talvez fique realmente fixada na sua cabeça, porque é possível juntar as informações de como acontece uma conjugação bacteriana com as informações de como acontece um flerte e um namoro na humanidade. E como você já sabe como acontece um flerte, um namoro, para guardar agora as informações das bactérias, você não vai precisar criar uma caixinha nova com todas as informações novas. Você pode só copiar e colar algumas informações que já existem no seu cérebro lá na caixinha de flerte e namoro humano, colocar na pasta das bactérias e colocar observação. Aí, tipo, flerte é a hora que o peeling sexual cresce. Aí, a hora que tá muito apaixonado e ama e casa e quer passar a vida toda juntos. É a hora que tem a transferência de informações genéticas, que é o plasmídio. Entendeu? Você não vai precisar criar um texto novo. Você vai copiar e colar e puxar umas setinhas. Isso é associar. E associar é uma ferramenta muito importante do aprendizado. Às vezes a gente se frustra com os nossos aprendizados, né? E fica numa pira de tipo, nossa, sou muito burra, não tô entendendo nada. Você não é uma pessoa burra.
você talvez esteja com alguma dificuldade de entender qual é a didática que mais funciona para você. Às vezes você funciona numa didática melhor que assiste, que escreve, que desenha, que associa. Eu particularmente acho que a associação sempre dá certo, mas ela não é a única. E a gente precisa fazer um esforço ativo para associar, para entender, para observar. Não é só dom e talento. Gente, é muito pouca coisa na vida que é dom e talento. Eu tenho essa inclinação a ter esse pensamento. Eu acho que é realmente prática, sabe? É prática, é treino, é oportunidade, é esforço ativo. Talento é coisa ou outra, assim. Boa parte das vezes tem muito mais camadas do que só o dom, sabe? Bom, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu espero que tenha feito sentido pra você, que você tenha gostado. Me conta o que é que você achou. Me fala se essa foi uma aula legal de microbiologia, se você ia querer ser meu aluno na micro. Eu dou aula de micro, de verdade. Foi a primeira matéria que eu ministrei na minha vida e eu sou realmente apaixonada por micro, exatamente porque cabe muita associação gostosa e eu sinto que eu aprendo muito sobre a humanidade, percebendo comportamentos de bactérias. Enfim, fecho então com isso, né? Espero que você tenha saído inspirado a observar os momentos da vida pensando na didática desses momentos, porque acho que todo momento é didático, assim, sem exceção. Não há nada que a gente viva que não esteja nos ensinando alguma coisa. Mas para aprender é preciso um esforço ativo, sabe? Você vai aprender uma coisa ou outra de forma natural. A gente aprende muita coisa de forma natural, na verdade, o tempo todo, principalmente coisas ruins e viciantes. Mas fazer um esforço ativo e consciente pode te levar a lugares melhores, assim. Ou pelo menos facilitar a vida, sabe? Não sei, eu gosto. Eu gosto de pensar que todo momento é didático e questionar o que é que eu deveria estar aprendendo com aquilo. É isso. Faz aquelas coisas, tá bom? De curtir, de comentar, compartilha nos stories, me segue no Instagram, @pavipalestrinha. Me manda uma mensagem falando o que você achou. Eu tô disponível pra conversa. Espero voltar em breve de novo. E queria agradecer todo mundo que me apoiou e me acolheu no meu retorno no último episódio. Se você ficou até aqui, ouve outro, favorita, coloca na sua lista. Os outros episódios estão disponíveis aqui no Spotify, no YouTube. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Beijo de luz. Fica bem, fica em paz. E esteja atento, observando e associando. Vai ser bom.